E aí, juvenis, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula aqui desse trimestre, a última aula desse trimestre, pessoal. E o tema de hoje é 400 anos de silêncio. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Lima e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o André Lima e é um prazer estar com vocês aqui nesse dia. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Rebeca e é um prazer estar aqui. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o Pedro, aluno do Juvenis, e é um prazer também estar aqui com vocês nesta aula. Que bênção, glória a Deus, pessoal. Que bom estar com esses alunos aqui nessa última aula especial. E queremos dizer que nós somos da Igreja Marcas do Evangelho, aqui de Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de se inscrever se você não é inscrito no canal, de comentar. E se você é um visitante, fale com a gente de onde você é, como você chegou nesse canal. E, como nós dizemos aqui na nossa igreja, não começamos nada sem Oração. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Espírito Santo, te peço que conduza todas as coisas, abra nossa mente, o nosso entendimento e que essa aula possa gerar frutos para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou a Duda e estou aqui para fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra no Salmo 74, de 1 a 9. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste, desde o monte Sião em que habitaste. Levanta os seus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos seus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram os seus corações, despojemo-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. E essa foi a nossa leitura de hoje. Até a próxima. Depois desse texto, vamos agora entrar no primeiro tópico, que fala sobre o período interbíblico. E como diz nosso tema, 400 anos. Esse foi o tempo que decorre entre o fim do Antigo Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento. Esse acontecimento é conhecido também como período interbíblico, não só 400 anos de silêncio, ou período também intertestamentário, que fala desse período em que separou o Antigo Testamento do Novo Testamento. Mas o que acontece nesse período é que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista, que durante muito tempo esse período de silêncio recebeu muita atenção. E a gente vai saber um pouquinho mais o porquê. Mas, embora não tenha havido profetas nesse período, durante os 400 anos muitas coisas mudaram, justamente preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus não enviou nenhum profeta nesse período de 400 anos, mas todo mundo achou que Deus não estava atuando em nada. E isso acontece muito nos dias de hoje. Sim, é verdade. Nos períodos que Deus está em silêncio, Ele está nos ensinando e Ele quer nos levar para algo maior. Exatamente, pessoal. Isso é muito verdade, porque em tudo Deus quer nos ensinar. Isso acontece realmente com a nossa vida. E é justamente disso que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos abordar algumas situações históricas. Vai ser uma aula, inicialmente, um pouquinho de conteúdo mais informativo, mas também vamos trazer aplicações para os nossos dias atuais. Então, fiquem atentos. A paz do Senhor, juvenis! Tudo bem com vocês? Surpresos em me verem aqui, né? Mas hoje eu tenho um quadro muito especial para falar para vocês. Meu nome é Luiz Fernando e eu queria fazer uma pergunta muito legal. Vocês sabiam que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento teve um período, um gap de 400 anos? Vocês sabiam? Durante 400 anos, nenhum livro da Bíblia foi escrito. Durante 400 anos, Deus não levantou mais nenhum profeta para falar nada a ninguém e nem para direcionar o seu povo. Parecia que tudo estava indo por água abaixo, parecia que Deus tinha desistido da humanidade, né? Mas não, Deus na verdade estava movendo os pauzinhos da história para preparar a vinda do Messias,
a vinda do nosso amado e querido Jesus. O último livro do Antigo Testamento foi o livro de Malaquia, onde findou e finalizou todo o cano do Antigo Testamento. E, durante um período de 400 anos, Deus preparou a vinda do Messias até aparecer ele, João Batista, onde, novamente, Deus voltou a falar e a ministrar ao seu povo, já anunciando a vinda de Jesus Cristo. A referência bíblica está no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que Deus fala que eis que enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Não houve profetas falando sobre Deus durante esse tempo. Não houve nenhum livro da Bíblia sendo escrito, mas houve a graça de Deus movendo a história e preparando para a grande salvação da humanidade. Olha, os judeus estavam esperando ansiosamente a vinda do Messias e parecia que Deus estava em silêncio, parecia que Deus não estava direcionando nada, parecia que nada estava acontecendo, mas Deus estava preparando um momento perfeito para a vinda de Jesus Cristo. Nesse tempo, naquela época, a cultura grega dominou o mundo e fez com que todo mundo falasse uma única língua, a língua grega, facilitando, no futuro, a pregação do Evangelho, que assim poderia ser entendida por todos os povos numa mesma língua. E também, durante esse tempo, surgiram muitas figuras e houve também a criação e o aumento de muitos grupos religiosos, como os fariseus, os saduceus, os essênios, dos quais futuramente contribuíram para o ministério de Jesus Cristo. Parecia que a história estava indo para o abismo, parecia que nada tinha mais solução, mas Deus preparou tudo, cada detalhe, cada ponto, durante toda a história, para a vinda e para a salvação da humanidade, através de Jesus Cristo. Assim como hoje, Deus ainda tem preparado a sua igreja e tem enviado e levantado profetas para direcionar o seu povo para a vinda de Jesus. Mas essa vinda vai ser a vinda definitiva, onde ele vai vir buscar a nós, a igreja, e julgar toda a humanidade. Então nós devemos estar com os ouvidos atentos, porque o Espírito tem dito às igrejas. Amém? Deus abençoe vocês. Esse foi legal, não foi? Valeu! Então, você que é um aluno estudioso, já pegou o seu papel e sua caneta, e eu vou te dar a primeira frase. Escreve aí, ó. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Anotou? Em Jeremias 29:11 diz assim: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nosso Deus é um Deus presente em todos os momentos. Nosso Deus, por mais que os olhos humanos não conseguem compreender às vezes, mas Ele está agindo em todos os momentos. E a Bíblia diz que Ele tem planos de paz. Então Deus projeta o nosso futuro. Deus, Ele sonha um futuro glorioso para cada um de nós. Nós precisamos estar atentos e ligados. Então eu vou te fazer uma pergunta para reflexão. Você, em algum momento, já sentiu que Deus estava meio distante? E aí eu te pergunto, será que Ele realmente estava distante? Em silêncio, né? Em silêncio, ou Ele estava preparando o seu futuro e você não percebeu? Pense comigo. Será que os alunos aqui têm algum testemunho sobre isso? Quem tá no chat também pode colocar. Por enquanto, eu tô no momento de espera, né? Estou orando a Deus para que Ele possa me mostrar qual carreira que eu devo seguir. Já tenho uma profissão no meu coração, mas eu ainda estou esperando para que Ele possa me falar quais são os planos dele. Mesmo que agora Ele não esteja me falando nada, Ele esteja em silêncio, eu sei que Ele está atuando para que eu possa ser bem-sucedido no meu futuro. A minha situação é parecida com a do Pedro, também em relação à carreira, mas o que tem mais tomado meu coração é, não em relação à faculdade, como ele tá falando, mas em relação a realmente trabalhar agora, se eu devo trabalhar agora, questão de menor aprendiz, de estagiar, e se isso é da vontade de Deus, se isso é da minha vontade, se as minhas intenções estão sendo realmente boas para ser o tempo, porque eu tenho que aprender a gerenciar meu tempo, tanto a priorizar as coisas de Deus e a priorizar minhas coisas pessoais, assim, vamos dizer. E aí eu te pergunto, você tem orado e buscado a Deus direcionamento? Nós precisamos buscar a Deus em todas as coisas. Sabemos que essa fase é uma fase de muitas dúvidas, muitas preocupações, né? Uhum. Em todas elas, a Bíblia já nos dá a receita, que é o quê? Orar e confiar que Deus vai dar a resposta no momento dele
E a resposta dele vai ser boa, perfeita e Realmente, em agradável. Filipenses 4, versículo 6 vai dizer isso. Não sejais ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas petições a Deus com súplicas, orações e ações de graças. Deus está ali nos preparando, e são processos de Deus, né? Verdade. Assim como o povo judeu também. Por isso que essa situação dos 400 anos de silêncio tem muito a ver também com a nossa vida, né? Esse tempo de espera, esse tempo de teste, de confiança em Deus, porque nesse período interbíblico, o Senhor revela várias transformações. Por quê? Porque embora havia esse silêncio profético, embora não havia profetas sendo levantados, Deus estava trabalhando ali na história. Deus estava presente, Deus era real, porque a gente falou de alguns aspectos históricos, como que as transformações do judaísmo passou entre os persas, os gregos e os romanos, até se tornar o que são nos dias de Jesus. Aí a gente vai falar depois como surgiram as seitas religiosas, que são os saduceus, os fariseus, os essênios. E o mais importante de tudo, que a gente já falou aqui várias vezes, porque é o que deve cravar aqui pra gente, é a preparação de tudo para a chegada de Jesus no mundo. Glória a Deus. Em 2021 lançou um filme chamado Eternos, mas é um filme do universo cinematográfico da Marvel. A gente tem algumas lições que a gente consegue tirar desse filme. Ele apresenta alguns seres poderosos que observam a humanidade por milhares de anos, sem interferir diretamente nos eventos históricos. Eles estão presentes, mas não atuam, permitindo que os acontecimentos sigam seu curso. No entanto, Deus não é assim, ele não é como os eternos. Durante os 400 anos de silêncio, ele não ficou ali como vigia, como os eternos ficavam apenas observando os acontecimentos da humanidade. Não, ele é um Deus presente, ele é um Deus real, e mesmo sem profetas falando diretamente ao povo, Deus estava conduzindo toda a história. Deus não é um espectador passivo. Deus, ele guia a história e ele age em nosso favor. Glória a Deus. Então, ele é presente, ele é real e nós podemos confiar nesse Deus em todas as situações. Ainda que o nosso coração, em algum momento, fique temeroso, nós podemos confiar e crer que ele está conduzindo nós para algo muito maior e melhor. E o melhor, ele é um Deus presente e pessoal. É Ele isso aí. conhece você pelo seu nome, ele te conhece, ele sabe as suas necessidades, ele sabe a sua história e ele tem o melhor para você. Vamos agora abordar algumas situações históricas e informativas. Como eu falei lá no início da aula, que aqui a gente vai abordar muitas situações históricas que envolveram esse tempo. E o tópico 2 fala assim, o contexto histórico da época. O que aconteceu? É que após os persas, Alexandre o Grande dominou o mundo e espalhou a cultura grega. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, que é chamado Septuaginta, e essa foi a versão mais usada na época de Jesus. A paz do Senhor Juvenis! Eu sou a Sofia. E eu também sou a Sofia. E nós somos as Sofias! E nós estamos no Caminhando pela História! Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um intervalo de 400 anos, conhecido como Período Interbíblico. Vamos caminhar pela história e entender como ele preparou tudo para a chegada de Jesus. Primeiro ponto. Persas governam Israel. No final do Antigo Testamento, Israel estava sob o domínio persa. Os judeus foram autorizados a voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo, cumprindo as profecias. Esdras 1, do 1 ao 3, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, quem for do seu povo, suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor. Então, quando tudo parecia perdido, Deus estava preparando um novo começo para seu povo. Segundo ponto, Alexandre o Grande conquista o mundo. Com a conquista de Alexandre o Grande, o mundo passou a falar grego. Isso permitiu que a Bíblia fosse traduzida para o grego, permitindo o acesso de muitas pessoas. E disso podemos tirar 3 curiosidades. Primeira, Alexandre foi aluno de Aristóteles. Segundo, o grego se tornou uma língua universal. E terceiro, a Bíblia foi traduzida para o grego,
Septuaginta. E mesmo impérios e reis, sem intenção de servir a Deus, estavam sendo usados para cumprir os seus propósitos. Terceiro ponto. Os judeus se espalham e a cultura grega cresce. A cultura grega influenciou os judeus e muitos deles se espalharam pelo mundo. Isso preparou o caminho para quando Jesus viesse, sua mensagem pudesse alcançar diversas nações. E duas curiosidades que podemos tirar disso é: primeira curiosidade, a Septuaginta foi usada pelos apóstolos. Segunda curiosidade, judeus estavam presentes em várias regiões do Império. Ou seja, o que parecia ser um tempo de silêncio, na verdade, era Deus criando conexões para que sua palavra chegasse a mais pessoas. Quarto ponto. Roma assume o controle e impõe altos impostos. Roma trouxe estradas, leis e organização, mas também trouxe altos impostos e perseguições. E foi nesse contexto que Jesus nasceu e pregou. E o império que oprimiu os judeus foi o mesmo que possibilitou a rápida expansão do evangelho. E mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Deus continua trabalhando nos bastidores da história. E esse Juvenis foi o Caminhando pela História. Até mais! Tchau! E olha que interessante, a língua grega foi essencial para que a mensagem de Jesus fosse entendida por muitos. Deus usou até impérios para que a sua palavra se espalhasse. Isso também me faz lembrar sobre Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se até as mudanças históricas estavam nos planos de Deus, o que isso pode nos ensinar sobre os planos dele para as nossas vidas? Realmente, é uma pergunta reflexiva, mas também afirmativa. Porque diz que se até as mudanças históricas estavam no plano de Deus, o que isso nos ensina sobre confiar nele? O que isso nos ensina? Porque o mundo todo grita que existe um Deus no controle de tudo. A própria criação de Deus, tudo mostra que existe alguém organizando, montando tudo. Gente, é só nós olharmos e contemplarmos. A Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus. E o que isso tem a ver com confiança, com esperar os planos de Deus? Tudo. Porque se um Deus é tão cuidadoso em cada detalhe que ele fez um animal, uma flor, ele também é detalhista com a nossa vida. Ele também é detalhista com cada situação da sua vida juvenil. Então, isso tudo nos mostra que podemos confiar e crer em Deus. Mas, Juvenis, nem tudo foi pacífico. Agora, no tópico 3, nós vamos estudar sobre o período Macabeu. Os judeus, eles enfrentaram muita perseguição. O Antíoco Epifânio, que é considerado o anticristo do Antigo Testamento, proibiu o culto a Deus. Mas um grupo chamado Macabeus se revoltou e restaurou o templo. Esse período ele se estabelece entre aproximadamente 167 a.C. e 63 a.C. Essa foi uma época de resistência e luta pela fé dos judeus contra a opressão dos governantes seleucidas, como, por exemplo, o rei Antíoco IV Epifânio. Para você ter ideia, olha a opressão do Antíoco IV Epifânio. Ele profanou o templo de Jerusalém, sacrificando porcos no altar e mais, dedicando ao deus grego Zeus. E mais, ele proibiu a fé judaica. Ele proibia a leitura da Torá, ele proibia a circuncisão, ele perseguia brutalmente os judeus, punindo aqueles que obedecessem à lei de Deus. É isso aí, realmente muitas situações ocorreram nesse período do Macabeus, e agora a gente chega de fato na fase da revolta dos Macabeus. E como aconteceu isso? Ela foi liderada por Matatias e seus filhos, especialmente Judas Macabeu, o nome já diz, que organizou um exército para lutar contra os Seleucidas. E depois as batalhas foram intensas, os judeus reconquistaram Jerusalém e purificaram o templo, o evento que deu origem à festa de Hanukkah, que eram as festas das luzes. Então a gente percebe que esse período foi justamente essa luta pela fé dos judeus contra essa opressão dos governantes seleucidas. E agora nós também temos o reino Hasmoneu, ou Asmoneu, que foi uma autonomia judaica.
É isso aí. E após a vitória, a família dos Macabeus governou Israel por quase 100 anos, estabelecendo a dinastia dos Ramoneus. Esse período foi de independência judaica, mas com muitas disputas internas. Em 63 a.C., Roma conquista a região, encerrando a autonomia judaica e preparando o cenário para a chegada de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então, o resumão dessa situação foi o quê? O período macabeu foi um tempo de resistência e fé. Os judeus enfrentaram perseguição, mas permaneceram firmes. Esse período fortaleceu a identidade do povo, olha que legal, e preparou o cenário para os desafios que Jesus enfrentaria contra os grupos religiosos da época. O que fizeram os judeus? Aguardarem a sua fé e não serem influenciados. Os judeus é um povo de um livro só, de uma filosofia só e de um Deus só. O fato deles terem as escrituras, unicamente as escrituras como base para a sua fé, ajudou muito os judeus a preservar o cativeiro babilônico e não ser influenciado por esse tempo fora de Israel. Hoje a gente conhece os judeus e eles mantêm a sua cultura por causa das escrituras e porque são fiéis aos seus princípios. Esta é uma coisa que nós cristãos deveríamos aprender com os judeus. Aceitar as escrituras como palavra de Deus. Hoje nós estamos à busca de novidades, à busca de novas experiências, e isso tem produzido um cristianismo híbrido, volátil e mudado. Muitos de nós não experimentamos o verdadeiro cristianismo porque o que chegou até nós é algo diluído, corrompido ao longo do caminho. Já os judeus, por acreditar fielmente naquelas palavras e nunca mudarem os sentidos, você percebe que constantemente na internet alguém está reexplicando um versículo, alguém dizendo, isso não era bem assim, olha agora, isso quer dizer assim. E parece que aquela ideia nova até é mais certa do que a ideia antiga. Isso são falsos enganos heréticos que desconstroem o nosso cristianismo. Se a gente quiser ficar firme e preservar a nossa fé até o final, nós não podemos mudar em absolutamente nada. Paulo diz em 1 Coríntios que a gente precisa manter a fé que nos foi dada até o final. Nós não podemos transigir, nem alterar, nem mudá-la e nem misturá-la, porque isso vai torná-la ineficaz. Deus abençoe você. Já que a gente está falando sobre oposição cristã, eu queria saber se você que está nos assistindo, está nos acompanhando, já passou por alguma situação em que você foi contrariado por ser cristão, alguém ficou zoando você por seguir algumas coisas que a maioria não segue? Será? Coloca aí no chat ou nos comentários e eu queria saber de um de vocês que estão aqui com a gente, se já tiveram alguma situação que foi envolvida isso. Então, isso já aconteceu comigo sim, há alguns anos atrás. E as pessoas que se diziam, né, meus amigos, elas falavam, não, mas você não pode fazer nada, você não se diverte, você não sabe viver. Mas, na verdade, eu estava só me resguardando das coisas que o mundo oferecia. A Bíblia já nos alerta sobre isso, que no mundo nós seríamos perseguidos por sermos crentes, por sermos cristãos, por não seguirmos a maré, por sermos contra a maré, por não sermos como a maioria. E é justamente isso que nos mostra que seguir a Jesus realmente tem oposição, né? Durante a época de Jesus também tinha muita oposição. Na época de Jesus tinha uns grupos, né? Você já ouviu falar? Os fariseus, os saduceus, todos eles também. Mas será que eles sabem o que é cada um? Sim, um é escrito fariseu, outro saduceu. KKKKK. E você, sabe quem eram os fariseus, os saduceus e os essênios, perseguidores de Jesus? Os fariseus, eles eram extremamente zelosos com a lei. Mas eles criaram muito mais regras do que além daquelas que Moisés tinha ordenado. Eles acreditavam que a obediência rigorosa dessas leis traria salvação para eles, o que levou eles ao legalismo. E um ponto muito interessante é que eles conflitavam muito nesse legalismo contra Jesus.
eles acreditavam que a aparência externa era mais importante do que a aparência do seu coração. Já os saduceus eram um grupo completamente diferente, porque eles eram ricos e influentes, mas eles não acreditavam em algumas coisas, como por exemplo, a ressurreição. Tanto que eles eram contra Jesus, porque ele ensinava justamente sobre a ressurreição de mortos. Eles não acreditavam em anjos, nem do destino espiritual após a morte. Eles dominavam o templo de Jerusalém, eles eram aliados dos romanos e eles detestavam a tradição oral que os fariseus tinham. E eles eram completamente enraizados na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, é perceptível que a sua fé era mais política do que espiritual. Por fim, agora nós temos os essênios, um grupo que decidiu viver isolado da sociedade. Eles se retiravam para o deserto e se dedicavam à cópia das escrituras. E como eles se dedicavam a essas cópias, um dos manuscritos mais importantes para a comprovação da Bíblia é o manuscrito do Mar Morto, que por acaso foi escrito pelos essênios. Então, no resumo de tudo, é notável que os fariseus eles se preocupavam com regras, os saduceus se preocupavam com o poder político e os essênios eles se preocupavam em fugir da sociedade. Mas os planos de Deus eram completamente diferentes, porque o plano de Deus era de transformação de coração e de fé verdadeira. Pessoal, depois dessas informações sobre esses grupos religiosos que surgiram, uma perguntinha pra gente poder refletir aqui. Qual desses grupos vocês acham que se parece mais com algumas atitudes dos nossos dias atuais? Assim, eu acho que dos fariseus. E vocês? Eu concordo, porque a atitude dos fariseus antigamente era completamente hipócrita, né? Eles queriam chamar a atenção mais pra si, agradar o próprio coração, do que agradar a Deus. E hoje em dia a gente se vê muito isso, tanto que, como os fariseus faziam antigamente, que eles aumentavam, vamos dizer assim, aumentavam as leis, deturpando o evangelho. Sim. E hoje em dia, muita gente fala, Eu saí da igreja porque o pastor falava uma coisa, mas fazia outra. fariseu, Cada um colocando uma nova palavra de onde não tem, né? Interpretando a Bíblia. criando um novo evangelho. Exatamente, pegando o texto fora de contexto, e isso realmente acontece. Mas também, até mesmo situações políticas, tem muitas pessoas também que acham que a salvação está no meio político, isso mesmo até dentro de igreja, né? Que coisa que não pode E acontecer. isso se encaixa no quesito dos saduceus. Exatamente. Resumindo, cada um está querendo puxar e distorcer o evangelho para o seu bem modo de viver. Exatamente. E como o nosso pastor Jairo diz, a raiz de tudo isso é o quê? O pecado. É o coração. É o coração. Voltando aqui, Deus nunca para de agir. Glória a Essa Deus. certeza tem que estar no meu coração e no seu coração todos os dias. Durante 400 anos, Deus parecia estar em silêncio, mas ele estava preparando o cenário para a vinda de Jesus Cristo. O que isso nos ensina? Em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava durante esses 400 anos preparando o caminho para a vida do Mestre. E o que isso nos trouxe? A salvação de nossas vidas. A remissão dos nossos pecados. O maior evento da história. Que bênção, glória a Deus por todas as coisas. Como disse André, Jesus veio para nos libertar, para nos salvar, para salvar aquele que se havia perdido. E muitos religiosos daquela época, como foram falados, eles esperavam um Messias político, alguém poderoso que libertaria eles do governo romano, mas Jesus veio para libertar-nos do pecado, para nos dar um propósito, para nos dar nova vida. E embora Jesus ele possa transformar de fato situações externas da nossa vida, situações externas do mundo, seu propósito principal é salvar almas, é levar pessoas para o céu e trazer luz às trevas. Ele é o verdadeiro libertador. O Messias prometido, aquele que veio e voltará, não mais como o cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. E diante disso, o que você espera de Jesus? Quem é Jesus para você? Será que você espera um Jesus que vai te libertar de situações apenas políticas? Você tem medo do que vai acontecer no futuro por conta de quem está no governo, por conta de leis que estão surgindo? O que você espera de Jesus? Jesus perguntou isso uma vez, registrado nos evangelhos. Quem diz que eu sou? Uns Elias, outros João Batistas ou alguns profetas? E aí ele perguntou para os discípulos, e vós? Quem que vocês dizeis que eu sou? Pedro, que era aquele mais agitadinho, gostava sempre de responder de primeira, disse, tu és o Cristo. E aí? Quem é Jesus para você? E quem é de Jesus oferta na casa de Deus?
Então agora estamos no momento da oferta. Tá passando aqui embaixo as formas que você pode contribuir no reino de Deus. E também temos os projetos dos Mil Valentes, que a intenção é comprar esse espaço que tá passando aí na sua telinha. Esse espaço vai servir pra gente propagar o evangelho, adorar o nome dele, Espírito em Verdade. E aí, Joanis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Durante o período interbíblico, qual império governava Israel no final do Antigo Testamento? Alternativa A, Império Romano. Alternativa B, Império Babilônico. Alternativa C, Império Persa. Ou alternativa D, Império Egípcio. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você responder a alternativa A, Império Romano, meus parabéns, você errou. Porque na verdade, a alternativa certa é a C, Império Persa. O que Alexandre, o Grande, fez que impactou diretamente os judeus? Alternativa A, construiu o templo em Jerusalém. Alternativa B, espalhou a cultura grega por todo o mundo. Alternativa C, criou leis que favoreciam os judeus. Ou alternativa D, proibiu os judeus de ler a Torá. Vamos lá mais uma vez. Tempo na tela. E olhando bem aqui para o meu relógio, parece que nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, espalhou a cultura grega por todo o mundo, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta. Como os judeus preservaram sua fé durante as influências estrangeiras? Alternativa A, adotando costumes gregos para evitar perseguições. Alternativa B, misturando suas crenças com a mitologia grega. Alternativa C, abandonando Jerusalém e se refugiando em cavernas. Ou alternativa D, mantendo a leitura da Torá e ensinando a lei aos filhos. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra D de Deus, que é a resposta correta. Mantendo a leitura da Torá e ensinando a lei aos filhos. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta,
que é a seguinte: o que aprendemos espiritualmente com o período interbíblico? Alternativa A, que mesmo quando parece estar em silêncio, Deus continua agindo. Alternativa B, que os planos de Deus mudam de acordo com a história. Alternativa C, que Deus se afastou do seu povo neste período. Ou alternativa D, que Deus só age quando há profetas. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa A, que mesmo quando parece estar em silêncio, Deus continua agindo. Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas e também tenham aprendido um pouco mais do conteúdo da aula de hoje. É isso, fica na paz e tchau! Glória a Deus, que bênção. O Senhor falou poderosamente conosco nesta aula, nesta lição. E sou muito grato de estar aqui com todos esses participantes, com o André, com a Rebeca e com o Pedro. Espero que você também tenha gostado dessa aula. Vamos agora orar para a gente poder finalizar. Amém? Ore comigo de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais este momento, porque o Senhor mais uma vez nos ensinou por meio da tua palavra, porque o Senhor trouxe para nós também refrigério, Senhor Deus, nos relembrando, Senhor Deus, que o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. Que cada um que está acompanhando e assistindo essa aula possa ter certeza no seu coração e mente que o Senhor está com eles em todos os momentos. Ainda que o Senhor não responda no momento em que achamos que é o tempo certo, que possamos entender que o seu tempo é bom, é perfeito e é agradável. Nos ajude em todas as coisas para que possamos ser testemunhas fiéis do Senhor, que mesmo em tempos de perseguição, em tempos de dificuldade, nós podemos continuar testemunhando que o Senhor reina em nossas vidas. Nos ajude em tudo, Senhor, para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Tchau. Tchau! Tchau!